Rossandro Klinge é palestrante e escritor, psicólogo clínico, mestre em saúde coletiva e doutor em psicanálise. É autor de vários livros de autoajuda, psicologia, religião e espiritualidade. Participa ativamente do movimento espírita como palestrante internacional e em todo o Brasil desde 1989. Senhoras e senhores, Rossandro Klinge, bem-vindo ao Encontro Espírita de Inverno 2018. Olá, bom dia a todos e a todas. É uma alegria estar aqui com vocês, muito grande. Apenas dizer que grande homem só Florencio, viu? É uma alegria muito grande. A Sonira, o convite me foi feito, encontrar amigos tão queridos e particularmente dois que eu estava com muita saudade, que é o Florencio e o Tarcísio. A gente teve a oportunidade de tomar um café juntos. Só que eu não estou vendo ninguém. Pode ligar as luzes, não? Ah, obrigado. Eu estava me sentindo no umbral, sabe quando você vai e está tudo escuro? Meu Deus, eu pensei que eu tinha sido bom. Gente, é uma alegria estar aqui com vocês nessa manhã fria, gostosa. E a gente para falar do Evangelho, dessa doutrina que para todos nós... Não, liga mesmo a luz. Sim, é para ligar. Não vai ter data show, então, né, fica tranquilo. Fica o quê? É aquela luz ali, é? Sim, essas duas. Encandei vocês, é? Não tem no palco não, assim, na coisa não, não tem não, né? Ah, então tá, vou falar assim mesmo. Ai, que bom, valeu, obrigado. Ótimo, realmente encandeia. Não, vocês estão certos, encandeia mesmo. Sim, é porque essa luz que eu transmitindo aqui, né? Essa aqui me encandeia aqui. Tudo bem, faz parte, gente. A minha tem que ficar, porque é o telão aqui, ainda fica bonito. Bom, mais uma vez é uma alegria estar aqui junto. A gente vai falar sobre algo que já foi muito comentado aqui. Eu acho que os 5 princípios que essa doutrina nos traz, eu quero me concentrar num, né? Porque esse princípio, o primeiro princípio que a doutrina nos apresenta, é um princípio que já foi apresentado por todos os outros sistemas de crença, de todas as religiões constituídas, mas foi apresentado na doutrina espírita de um modo muito particular e muito diferente. E o modo como foi apresentado nos tira uma ideia de exclusivismo, de algo que pertence somente a nós, e de que porque pertence somente a nós, seríamos o único autor da verdade, e por causa disso, quem pensasse diferente de nós, seria desprovido dessa companhia agradável que é Deus. O conceito de Deus é um conceito comum a maior parte das religiões. Tem algumas delas que não têm o conceito de Deus. Mas a maior parte das religiões tem um conceito de Deus. Mas a maior parte delas tem um conceito de Deus, um conceito exclusivista, que é o Deus é meu, ele é apenas meu, pertence somente a mim e não pertence a você. E porque você não cultua do meu jeito, porque você não chama do meu nome, você não pertence, você não é filho dele. Então, essa ideia, ela é motivo de ressentimento, de mágoa, de perseguição, de destruição e de todos os tipos de fundamentalismos religiosos que acompanham a humanidade durante muito tempo e que nós já participamos em encarnações passadas. A gente sabe que a gente está falando de uma coisa que a gente vivenciou e que hoje somos chamados nessa nossa revelação para vivenciar essa experiência com o papai de forma bem diferente. Toda vez que alguém tenta chegar para mim e dizer assim, eu queria que você fosse da minha religião, e tenta, como a palavra muito usada, me converter a uma outra religião, eu antigamente ficava bem chateado, sabe? Eu lembro que eu li um bocado de coisa para ficar fazendo combate com as pessoas, sabe? Você lê ali aí as traduções e fala. Aí um dia eu fui fazer o Evangelho no lar, e Emmanuel adora dar umas... Não sei se acontece com vocês, né? Emmanuel, ele espicaça você, faz puf, né? E aí eu abri uma mensagem que era assim: aqueles espíritos que estudam o Evangelho apenas para degladiar com os irmãos. Entendi, é comigo. Entendi, é eu também, acabou, nada de degladiar, tal. Porque toda vez que alguém oferece a religião dele para você,
Ele não está tentando te importunar, ele não está tentando te fazer o mal, ele está tentando te mostrar aquilo que é a coisa mais importante da vida dele. Então, quando alguém tenta lhe oferecer a religião que a pessoa tem, a crença dela, receba com muita gratidão, porque é o melhor que ela tem para oferecer. A única coisa que ela vai ter que descobrir, e uma vez eu peguei um voo de 9 horas com um casal que tinha outra religião, e eles estavam indo fazer um trabalho evangelístico nesse país, e eles começaram a conversar, tal, e disseram o que iam fazer, tal, e perguntaram, e você faz o quê? Eu também vou fazer a mesma coisa que vocês. Ah, você não sou espírita. Eles fizeram assim no avião, assim, deram uma... Sabe, Florencio, eles olharam para o outro e fizeram aquele movimento de afasta 5 centímetros, olharam para o outro, aí volta, bem engraçado, foi bem um movimento corporal, pois é, né? Aí começaram a tentar, sabe aquela coisa mais sutil, né? Resultado do final do voo. Eles saíram convictos de que eu também servia a Jesus, e disseram assim, que Deus lhe abençoe na sua tarefa, porque é isso que a gente tem que entender. O conceito de Deus que nos é apresentado é um conceito de Deus que inclui a todos. O conceito de Deus que nos é apresentado é um conceito de Deus que é Pai de todos e não Pai de alguns. O conceito de Deus que nos é apresentado é um que não precisa de um nome para defini-lo, porque nem defini-lo nós podemos, porque somos desprovidos de competências emocionais e intelectuais para descrever o Criador. De modo que provavelmente nunca a criatura conseguirá descrever o Criador. Por isso nos é apresentado um conceito como aquele que está por trás de tudo que nos antecede, uma causa primária de tudo. Ainda assim ele é pouco, porque é o que a nossa mente consegue dar conta. É exatamente quando o seu filho de 2 anos pergunta, mamãe, papai, como é que eu nasci? Você vai explicar? Também não vai contar da cegonha que é batida pra caramba, né? Mas você vai dizer uma sementinha de papai, né, e mamãe. Ele não vai entender a concepção profundamente, porque ele é desprovido de competência emocional e intelectual para entender a concepção. A maturidade humana ainda está muito distante de ter uma concepção maior de Deus, mas para nós nos cabe agora aquilo que é mais importante que essa doutrina nos oferece. Um Deus que não é de alguns, mas é um patrimônio de todos. Um pai que nos convida a viver uma experiência de filhos. Mas eis que há um problema para todos nós. Tivemos várias existências com concepções de Deus extremamente tribais. Um Deus que persegue, um Deus guerreiro, um Deus vingativo, um Deus que destrói, um Deus que exclui, um Deus que gosta mais de um em detrimento de outros. E esse Deus que nos é apresentado, ele é intelectualmente percebido, mas emocionalmente eu percebo que nós temos dificuldade de assimilar um Pai que é amor abundante, que é amor infinito e que nos conhece de forma pessoal. Para nós, a ideia de um Deus que foi apresentado no passado como uma autoridade soa como algo muito distante. As autoridades humanas são distantes de nós. Nós não temos acesso às autoridades porque elas são cercadas de um staff que nos impede de se aproximar. E às vezes essa concepção de autoridade de um Deus distante também nos dá uma sensação de que Deus está longe, está inacessível, e que talvez eu tenha que falar com assessores para chegar até Ele. E muitas vezes a gente, no momento do sofrimento, a gente até se pergunta se Deus sabe o que eu estou passando. Na hora que você está no seu quarto chorando, uma decepção, uma perda de alguém, alguma coisa que não deu certo nos seus projetos de vida, quando você está muito triste, muito infeliz, talvez você fique pensando assim, eu vou fazer uma prece para o meu mentor espiritual, porque Deus não me escuta. Engraçado, uma vez eu estava assim, cheguei em casa, né? E eu estava bem irritado nesse dia. Não sei se aconteceu com vocês alguma vez, no dia do Evangelho foi o dia que você mais errou no dia, assim. Tipo, foi o dia que você não devia ter feito tudo que você fez. E é o dia do Evangelho no lar. Aí você vai fazer o Evangelho no lar e você pensa, com que cara eu vou fazer o Evangelho no lar hoje? Que eu fui para o congresso, né? Eu participei lá das palestras e eu saí prometendo que eu seria uma nova criatura. É assim que a gente faz? A gente está assim, embevecido, tal, Poços de Caldas, um clima maravilhoso, né? Eu sou uma nova criatura, e o mentor do lado faz porque ele sabe que não é tão fácil, ele já esteve aqui.
E nesse dia eu estava, tipo, #revolta total. E aí eu fui fazer o evangelho, porque eu não quis fazer o evangelho, mas aí o celular toca me avisando, 1 hora faltando para o evangelho. E aí eu fui fazer o evangelho, aí abre a mensagem de Emmanuel, mais aquela explicaçada, tal, aí você fica, mas Deus não está vendo o que está acontecendo não, ele está muito ocupado. Eu sei que terminou o evangelho, e eu estava com vontade de comer uma outra coisa, estava com vontade de comer pizza. Aí eu peguei o telefone, apertei lá, no Google, né? Google, pizzaria. Você sabe que todo smartphone, todo computador e todo tablet, ele tem um endereço IP, que é como se fosse um CPF, que só seu celular tem no mundo. E quando você aperta e pede alguma coisa no Google, esse celular, ou por 3G ou por Wi-Fi, ele está conectado a uma rede chamada GPS, que faz com que o seu celular seja localizado no mundo inteiro, naquele endereço, naquela rua, com um erro de mais ou menos 3 a 6 metros de distância, e ele elencou as pizzarias próximas à minha casa, e perguntou se eu queria ligar. Então, quando eu imaginei que o Google sabia quem era eu pensei, se o Google sabe quem sou eu, é claro que Deus sabe quem sou eu. É claro que Ele me conhece particularmente. Talvez seja difícil para mim entender isso, mas esse princípio que me é apresentado agora, de uma forma mais racional, como um princípio que é o autor de tudo que antecede a minha vida, Ele conhece cada parte de mim, conhece cada dor, cada angústia, cada queda, cada levantar, e olha com um olhar de pai. Interessante é notar que sem telefone, Davi chegou à mesma conclusão. Imagina Davi lá, sem nenhum smartphone, sem internet, sem Wi-Fi, ele faz uma conexão de banda larga com Deus, e consegue compreender isso, mas ele fica tão impactado, ele fica tão maravilhado, ele fica tão assim, assim impactado mesmo com essa dinâmica da relação de Deus com ele, que ele vai e compõe uma música, né? Dos 150 salmos do livro de Salmos, que é um livro de músicas, é um livro de cânticos dos judeus, Davi compôs 105. Davi compunha mais música na Judéia do que cantor sertanejo goiano. Se tivesse um FM na Judéia e tocasse as 10 mais do dia, as 8 primeiras era Davi, Salmo 23, Davi, Salmo 100, era Davi. E aí Davi fez assim, Senhor, eu sei que Tu me sondas. Esse princípio que nos é oferecido como um Deus, Criador de todas as coisas e a causa primária, e que Davi diz que nos sonda, é interessante, porque quando você faz um exame de laboratório, o médico pede lá, aquele apanhado de exames de sangue e tal, aí ele olha para os exames, vê os apontadores biológicos, vê mais ou menos a sequência do padrão de normalidade versus o que você está apresentando, mas ele diz assim, eu preciso de um exame mais profundo para saber o que você tem. O que é que ele pede? Uma ultrassonografia. Ele pede uma coisa que te sonde por dentro, uma coisa que te veja por dentro. Davi dizia assim, eu sei que Tu me sondas. Entende como é profundo esse conhecimento de Deus? A menorá judaica, que é aquele castiçal que tem 7 velas, vocês já viram? Que é um símbolo dos judeus. Ele, cabalisticamente falando, dá conta dos 7 níveis de conhecimento de Deus. Conhece o que está à minha frente, o que está atrás de mim, o que está da minha direita, na minha esquerda, abaixo e acima. E 7, sonda dentro. Sonda, sei que Tu me sondas, quer eu esteja em pé, quer eu esteja deitado. E olha o que ele vai dizer, e mesmo que faltem em mim palavras, conheces o meu pensamento. E tal ciência tão preciosa que eu não alcanço de tão alta. Não dá para a gente entender, né? É muito alto. Como é que Ele conhece cada célula do meu corpo no universo infinito? Como é que Ele conhece cada dor minha? Mas o mais extraordinário é como Ele conhece-me de forma tão íntima, até defeitos que eu ainda nem admiti, até sombras da minha personalidade que eu ainda nem quis enxergar, e ainda assim me ama.
Como pode haver um amor desse tipo se o meu amor é um amor se? Eu só amo você se. O amor de Deus, esse amor que sonda, esse princípio, é um amor que ele não é se, é apesar de. Quando a gente diz amor se, geralmente quando chegou um amigo meu e fez assim: Rossandro, eu encontrei a mulher da minha vida. Isso depois de umas 14. Aí eu disse assim: qual o critério que esta 15ª tem, que as outras não tinham? Que sempre você me dizia que era a mulher da sua vida. Aí o discurso é: a gente gosta das mesmas coisas. A gente assiste as mesmas séries juntos. A gente gosta das mesmas músicas. Eu até digo assim, isso não é um casamento, é um tédio, né? Porque a pessoa não te acrescenta nada. Não apresenta um novo estilo musical, uma série nova, um gosto diferente, uma pizza de outro sabor. É um casamento de lagartixas, né? Porque assim, eu acho isso, eu também. Né? Porque casamento bom é aquele que a pessoa discorda de você, que lhe acrescenta, que puxa seu tapete e mostra quem você é. Não fica florindo você, fica dizendo que você tem defeito, e você continua, porque ali é um amor, o amor que revela aquilo que você tem que melhorar, e não fica te bajulando. Tem gente que quer bajulação no casamento. Deus sonda, conhece você intimamente, mas Ele não conhece você e gosta de você se você for do jeito que você pensa que tem que ser. Ele te ama, ponto. Te ama como você é. E Ele observa teu movimento de quedas como processo. Ele não vê as tuas quedas como pecado, Ele vê como um processo que leva ao acerto. E quando você erra insistentemente, Ele criou um sistema de leis no universo, e que ela vai obrigando você a corrigir seu roteiro, porque você vai de encontro a essa lei e sente as consequências. E aí não há uma punição, como nós entendíamos no passado, porque Deus não vai particularmente se preocupar em te punir. A lei e o sistema inteiro vai corrigindo o teu roteiro. Porque é um ambiente inteiro perpassado pelo fluido cósmico universal, que é a emanação amorosa de Deus que a todos nós envolve o dia todo. Mas aí a gente fica pensando assim: esse Deus que me sonda, que me conhece, que me ama, de forma tão incompreensível, por que eu não consigo fazer isso comigo? Por que se Deus me ama assim de forma tão absurda, por que eu não me amo? Por que eu não me aceito? Por que eu não vivo a experiência de amor próprio comigo? Por que eu dou tanto trabalho a um pai que me ama e fico sempre por não me amar, achando que eu não mereço ser feliz, que eu não mereço construir as possibilidades do meu coração, que eu não mereço ter foco na minha vida para conseguir, através de um processo, os resultados que eu tanto sonho? Por que eu me saboto? Se existe esse amor tão intenso de um pai perfeito, se o perfeito ama o imperfeito que eu sou, por que o imperfeito não ama o imperfeito? Por que eu não me amo? Que processo é esse? O que eu não entendi? Quantos de nós está aqui encarnado num mundo extremamente angustiado, cheio de dores, de temores, de suicídios, de desistências? Tanta gente precisando de luz, de angústia, e a gente preocupado em se amar, porque se acha uma vítima, chorando, achando que a nossa dor é maior, que nosso problema é maior, que se você soubesse da minha história, você chorava comigo, sabe? Aquele discurso da vítima, você vai, vamos lá dar um passo no centro espírita, não, eu não mereço. Vamos distribuir a mensagem, eu não posso, sou um espírito atrasado. Bem-vindo ao clube. Hashtag somos todos nós atrasados. É sempre o discurso de, não, é mais pedindo do que dando, nunca entendendo que essa proposta é uma proposta de, como Jesus dizia, vim para os que estão doentes e não para os que estão sãos. É uma proposta de admissão de doença, de estado patológico, com a cura que é viver para trabalhar. O propósito de um espírito que encarna é viver para servir. E porque se recusa a esse projeto, porque se recusa a essa tarefa, porque não entende que o grande medicamento da alma é a caridade, porque a caridade é um movimento de deslocamento do ego infantil vitimizado para o encontro da dor do irmão. Caridade é um gesto muito mais para você do que para o outro, porque quando você sai do seu ego para servir mesmo com dores, você se desloca do seu ego infantil.
e você observa a dor do outro e começa a entender que o grande medicamento da cura das almas doentes é levantar do próprio leito para cuidar do que está do lado. E esta é a principal medicação apresentada pelo Evangelho, porque nos dá a construção real e não fantasiosa, e não apenas de compreensão intelectual, do que vem a ser fraternidade. Fraternidade é sair do meu ego infantil e encontrar o outro, e entender que as dores são de todos. Mas quanto tempo eu perco na minha encarnação, me sentindo culpado, me sentindo vítima, e não passo a servir, e não passo a estar à disposição do Cristo no momento de tanta angústia. Vivemos, nós sabemos disso, um momento de transição. Muitas vezes as pessoas apenas entendem o conceito, mas não entendem a gravidade do processo que está acontecendo. Não entendem, por exemplo, que na sociedade atual, nós coletivamente conseguimos construir algumas soluções, mas há um empobrecimento da interioridade das pessoas que clama por uma resposta para suas vidas. Vocês terem uma ideia, no século XVI, nós éramos tão atrasados que, por ano, 15% das pessoas morriam de guerra e de violência urbana. Na metade do século passado, século XX, esse número caiu para 5%. No início desse século, esse número caiu para 1%. Por ano, de todas as causas de morte, apenas 1% morre de guerra, violência urbana e ataque terrorista. 2011, em números redondos, desencarnou 62 milhões de seres humanos, de tudo. Desses 62 milhões, 1%, 620 mil de guerra, violência urbana e ataque terrorista. Naquele mesmo ano, 1 milhão se matou e 25 milhões tentou. Estatisticamente falando, eu corro mais risco no meu quarto, me sentindo inferior, do que numa rua em Bagdá. É mais fácil morrer em casa do que na rua. E essas almas clamando por consolação, por resposta, encontram um monte de espíritas que conhecem o Evangelho acabrunhados em casa, achando que são vítimas, sem querer servir ao Cristo e dizer: não desista, Jesus está no leme. Não desista, existe um Deus e um propósito para tudo. Não desista, as dores todas são passageiras. Não desista, cada uma delas forge em você um ser mais capaz, um ser melhor. Não desista, porque muitas das dores que no passado você achou que não ultrapassaria, lhe fizeram mais forte e hoje lhe dão condição de enfrentar esse desafio atual. Tantas almas pedindo consolação e a gente em casa se sentindo vítima. Como é que o Evangelho segundo o Espiritismo chama os espíritas? Os trabalhadores da última hora. Quem aqui é trabalhador de Jesus? Por favor, levante a mão. Quem acha que não é trabalhador de Jesus? Por favor, levante a mão. Tem uma estatística meio estranha aqui. Tem gente que não levantou nenhuma instituição nem outra. Quem acha que não é nada, levanta a mão. Eu quero só dizer ao ninguém, todo mundo aqui é trabalhador de Jesus. O que você acha? O que lhe motivou a não levantar a mão? Pensa comigo. Foi aquele movimento de eu não mereço. Foi aquele sentimento infantil de eu sou inferior. Foi aquele movimento infantil de achar que não, essa é uma tarefa de Divaldo, de Chico, de quem faz palestra. Coitado de nós. Você vai lá em casa para ver como é. Nós somos trabalhadores de Jesus. Não existem uns critériozinhos que você tem que preencher numa ficha de inscrição no centro espírita para dizer isso. É uma disposição íntima de dizer, a qualquer momento, onde quer que eu esteja, se as minhas ações, por menores que sejam, por ainda vacilantes que sejam, provocarem um pequeno bem-estar em quem me cerca, eu sou um trabalhador de Jesus. Se eu sou aquele que apenas reclamo da crise ética política no Brasil, mas eu no meu cotidiano, onde eu trabalho, não faço a diferença, eu estou indo de encontro ao Evangelho. Eu não estou colaborando com um mundo melhor, não estou colaborando com a renovação do planeta, eu não estou construindo um novo tempo. Porque esse
mundo de regeneração não é uma coisa mágica. É uma construção da civilização encarnada, com o auxílio da civilização desencarnada. É no cotidiano do seu trabalho, do seu lar, da sua tarefa espírita, que você constrói um novo tempo. Mas se você se sente... Eu não levantei a mão quando ele perguntou se eu sou trabalhador de Jesus. Por quê? Quais são os critérios para se dizer trabalhador de Jesus? Tem que fazer palestra? É tão fácil, gente, ler um livro e aqui reproduzir conhecimento. Complicado é vivenciar isso no dia a dia. O trabalhador de Jesus é aquele que propõe essa tarefa. E está lá no Evangelho segundo o Espiritismo, né? Faz um esforço. O esforço é uma coisa que significa que você está fazendo constantemente com propósito. E esse esforço é de um combate a um conjunto de inclinações que são tendências anteriores de repetição psicológica de suas vidas anteriores, de equívocos morais, que você combate porque eles continuam vindo na sua cabeça. E talvez você não tenha levantado a mão porque você pensou assim: se as pessoas que estão nesse salão soubessem quem eu sou, imagine se a gente colocasse um capacete aqui e fosse projetado nesse data show o que vocês já fizeram. Quem topava? Eu era o primeiro a correr. Então, ninguém aqui é menor. Se você está aí dentro de você achando que você é menor, essa é a piada da sua encarnação que você tem que esquecer. Esse é o seu maior sentimento de auto-obsessão. É o sentimento que paralisa todas as suas disposições de servir a Deus. Por se sentir menor, porque tem defeitos, porque tem incompetências, porque tem incoerências, porque tem vícios morais. Você acha que Jesus veio para quem? Você acha que todos os seus vícios, os seus transtornos, os seus equívocos não lhe capacitam a servir? O contrário, como diz Paulo, onde abundou o pecado, superabunda a graça de Deus. Entenda? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Porque Ele nos sonda e nos conhece, e mesmo assim nos ama. Por isso, como dizia Davi, é muito, muito precioso e é incompreensível. Então, a única coisa que a gente pode fazer diante de tanto amor é aceitar. Aceitar esse amor. E conversar conosco mesmo, diante da nossa criança ferida, que se sente menor, incapaz porque tem equívocos, e dizer: você não é só isso. Você não se define pela queda. Você se define também pelas muitas vezes que se levanta. Você não se define apenas pelas más inclinações. Você se define também pelas virtudes já conquistadas. Porque cada um de nós, como diz Caetano Veloso, sabe a dor e a delícia de ser o que é. Portanto, quando alguém perguntar para você se você trabalha para Jesus, você faz lá assim. Assim, do meu jeito, no meu limite, mas hashtag estamos juntos, Jesus. Entendeu? Porque senão você vai continuar se sentindo menor. E aí esse amor de Deus pleno, que te conhece, que te sonda, que está aqui, não entra porque você não abre o coração por achar que não merece. Observa como o Evangelho é rico em mostrar exemplos do que acontece quando finalmente você se conecta a esse amor. Quando finalmente você recebe e diz: eu mereço. Chega, cansei de ser vítima, cansei. Sabe aquela música, a música da vítima, que é linda, aquela música da vítima? É uma poesia bonita, muito bonita, Guilherme Arantes, né? Quando eu fui ferido, vi tudo mudar das verdades que eu sabia. Só sobraram restos e eu não esqueci toda aquela paz que eu tinha. Eu que tinha tudo, estou mudo, estou mudado à minha luz. Daria tudo por meu mundo e nada mais. Existem momentos na encarnação, na vida, que é normal. Você está lá machucado, aí você vai lá, se recolhe. É um luto sobre você mesmo, um luto sobre alguém, um luto sobre o fim do relacionamento, de um sonho não realizado. Você vai lá no luto, é um processo. Depois você expande e volta. E essas muitas experiências mudam a melodia para: ando devagar porque já tive pressa, e leve esse sorriso porque já chorei demais. Porque cada um de nós constrói a sua própria história e cada ser em si carrega o dom de ser capaz de ser feliz. Você muda a melodia. Você sai da condição de vítima para a condição da pessoa que age. Aí a gente chega lá no Evangelho e começa a observar aquelas pessoas que têm contato com Jesus e faz uma pergunta: por quê?
Ele não curou a todos. Tanta gente pediu, tanta gente estendeu as mãos, por que todos não foram curados? Hipóteses. Ele não tinha poder para tanto. Acham isso? Não, né? Então a hipótese A, estamos descartada. Tinha uma cota, tipo o SUS, só atende 5 por dia. Será que seria isso? Também não, né? Tipo assim, ele tinha paciência, tinha dia que ele não estava com muita paciência. Ah não, só 5 hoje, só 5, Pedro, olha, só 5. Será que seria? Não, né? Então o que foi? Então não seria pouca competência e poder dele de curar. Onde estava o problema? Em quem recebia. Ah, então tá. Jesus, como a representação material do amor de Deus, é abundante. Em nós existe escassez. Vou repetir. Jesus, como representação material do amor de Deus, é plenamente e infinitamente abundante. Em nós existe um sentimento de escassez. Em nós existe um sentimento de merecimento. Em nós. Aí você pega lá alguns personagens que conseguiram desenvolver o clique de aceitação. Tem um que eu acho assim muito prototípico, porque ele passou a vida inteira esperando uma cura, que não acontece. Bem que se diga que na doutrina espírita nós aprendemos que nem sempre a cura é o remédio, às vezes a doença é a solução. Portanto, nem sempre quando você não é curado, não é porque Deus não lhe ama, muito pelo contrário, é porque Ele ama profundamente você. E sabe da necessidade da doença para o aprimoramento do seu espírito. Mas aí nesse caso tem um homem chamado Bartimeu, que ele passou por um processo desse. Ele passou a vida, ele nasceu cego, vive a vida inteira cego, vive lá no tanque, sei lá, esperando a cura acontecer, as águas se moverem com os anjos, mergulhar e ficar curado. Nunca aconteceu. Ele via naquele movimento de expectativa da existência, esperando sem agir, sem proatividade, até que um dia ele resolve fazer movimentos diferentes. Ele descobre que Jesus vai passar na cidade onde ele está. Então ele começa a fazer um conjunto de movimentos. Primeiro que é bom caracterizar psiquicamente como esse homem vive, porque ele é cego, ele não tem nome, porque Bartimeu é um prefixo, Bart é um prefixo que significa o filho de. Sabe como vocês viram o jogador russo? Ierovitch passa para Brokovich, Brokovich passa Yanovitch. Já viram? É porque Iovitch em russo é o filho de. Então Bartimeu é apenas o filho de Timeu. Ele não tinha nome. Ele não tinha posses, ele não tinha relacionamentos, ele não tinha casamento, ele era socialmente invisível. Mas Roma tinha invadido a Judéia e até para pedir esmola precisava de um cadastro, porque nem todo mundo pedia. E quando você conseguia, você ganhava uma capa na qual estava escrito: este homem é um miserável, vive de esmolas. E ele podia estender a mão, enquanto que outros atrás dele nem isso podia. Ele tinha essa capa que era a única zona de conforto, a única garantia de sobrevivência. Ele sai e vai em direção ao lugar onde Jesus passaria. Primeira iniciativa dele. Só que quando ele chega lá, ele descobre uma coisa. Estava assim. Muita gente tinha tido a mesma ideia. É quando você resolve fazer um concurso, por exemplo. Aí quando vê 50 mil inscritos. Aí você, como teve gente que teve essa ideia, né? Por que o povo achou? Por que não só foi para mim essa ideia, né? Muita gente desiste. Ele insistiu. É um movimento de insistência. Ele foi, chegou lá e tinha gente demais. Claro, ele não conseguiu nem ficar na rua principal para ver Jesus passar. Ficou bem atrás, bem atrás, bem atrás. E obviamente ele ficou como uma pessoa que tem deficiência auditiva, ela para compensar, ela amplia a competência, por exemplo, a visual amplia a competência auditiva. Então ele foi aqui ouvindo o barulho da multidão, o burburinho do movimento, e percebeu que Jesus estava bem assim à frente dele, mas tinha um monte de gente entre ele e Jesus. Como é que ele poderia chamar a atenção de Jesus? Ele, de forma ainda muito débil, ainda muito vacilante, disse: Jesus, filho de Davi, tende piedade de mim. Algumas pessoas do lado mandaram ele calar a boca. Cala a boca. Eu acho que foi bem pior do que está narrado lá em Marcos. Para mim foi: cala a boca, miserável.
Todo mundo aqui querendo chamar a atenção, então tu vai falar, cala a boca. Esse cala a boca é todas aquelas vozes que dizem assim, quem você pensa que você é? Você não merece. Você não vai dar para nada. Sua vida é assim, tudo que você começa, você não termina. Eu não vejo futuro para você. O problema não é quando as pessoas dizem isso. O problema é quando você acredita. E quando você faz a inscrição do concurso, você diz, 150 mil pessoas, eu não vou passar. No seu vestibular, na sua vontade de crescer, no seu desenvolvimento, qualquer que seja a coisa que faz, eu não vou conseguir. Aí desiste. E vai continuar com a capa da zona de conforto, reclamando da miséria que você escolheu. Vidas infelizes, casamentos infelizes, relacionamentos desrespeitosos. E você fica lá, porque acha que não merece mais que isso. Mas aí ele estava irritado, eu acho, naquele dia. Eu acho que ele estava assim, chega, cansei. Eu vou cantar a música de Almi Sater hoje. Então, quando ele vê que as pessoas mandam ele calar a boca e que Jesus não escuta ele, ele dá um grito maior. Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim? E o que acontece? Jesus para. Você tem noção da cena? Um monte de gente doente, numa rua, estendendo a mão, pedindo cura. Jesus passando, não porque ignorasse a dor dos outros, mas porque esperava um coração aberto para o merecimento. Quando ele escuta o segundo grito, ele para. Chamem ele. Não está lá. Estou dizendo isso para você entender que agora é o que eu acho que aconteceu, tá? Não está escrito lá. Mas quando mandaram chamar o Bartimeu, eu acho que o cara que mandou ele calar a boca, muito irritado. Porque eu tinha ficado. Vai, peste, conseguisse, miséria. Não está lá, mas eu acho que aconteceu assim. Mas o mais estranho é que Bartimeu sai. E narra o evangelista que ele joga a capa. Preste atenção ao simbolismo disso. A capa era a única garantia de sobrevivência que ele tinha. Ele abriu mão de uma capa e atrás tinha um monte de miseráveis sem capa. O que aconteceu com a capa dele? Dava para voltar atrás? Quando você resolver ir, não olhe para trás. Não dá para ter o mais de Deus querendo ainda o menos que você escolheu. E que garantia ele tinha de que daria certo? Até chegar lá foi um deserto. Podia acontecer tudo, inclusive nada, como diz a música. Mas ele foi. Lembro muito da poesia que meu avô recitava de Khalil Gibran para mim. A fé é um salto no escuro para os braços de Deus. Quem não tem fé nem salta nem abraça, fica no escuro. Ele foi. Mas estranho foi a pergunta de Jesus. Por que chega aquele homem assim? Aí Jesus faz, o que você quer? Eu acho que ele deve ter dito assim, hashtag tá na cara, Jesus, que tá tão claro aqui que eu quero ficar curado, Senhor. Não parece óbvio isso? Não é óbvio. Por incrível que pareça, né? Vocês já pegaram ônibus aqui? Vocês já correram para pegar o ônibus? E é como se o motorista ficasse olhando você chegar perto. Aqui no retrovisor, calculando o momento que você vai botar a mão, que quando você... ele sai. Já aconteceu com vocês? Isso é irritante, né? Mas não é humilhante. Humilhante é a cara do povo do ponto olhando para você depois. Tipo... Você fica morto de vergonha, cabeça baixa. Um dia eu corri com um amigo meu pegar ônibus para ir para a universidade. Chegou lá, o ônibus estava chovendo. E ele, tem nada não, Rossandro. Isso vai mudar um dia. Sabe, a gente está estudando para conseguir melhorar a vida. Não é isso não. E o que é? Eu vou ganhar na cena. Aí eu pensei, aí vai comprar um carro, né? E sabe o que vai acontecer? O quê? Vai ter um ônibus aqui só para mim.
Eu lembrei dessa história quando eu estava lendo essa narrativa para entender porque Jesus tinha perguntado ao Bartimeu o que ele queria, né? Porque do ponto de vista de conforto, a coisa mais desconfortável que ele pediu foi ver. Porque, bom, ele voltou a ver. Começou a ter nome. Tinha dinheiro depois disso. Tinha emprego. Casou em sequência. Entende? Não mudou. Ele estava vendo, mas estava na miséria. E nem a capa tinha. Ele pediu o mais difícil. Ele podia ter pedido: eu quero ser rico e servos que me sirvam até a morte. Ele pediu para ver, ele pediu para ter autonomia. Ele disse assim: eu quero ser autor do meu próprio destino. Eu não quero ficar na capa da miséria. Observa. Pergunta de hoje em dia, muitas pessoas fazendo consultório, né? Pergunta filosófica do Hamlet vacilante de Shakespeare. To be or not to be, that's the question. Ser ou não ser? Pergunta filosófica de muitas pessoas hoje é: você não vale nada, mas eu gosto de você. Tudo o que eu queria era saber por quê. Resposta filosófica. Será que é porque eu amo muito essa criatura? Não, é porque eu me amo muito pouco. Quem se ama muito pouco se torna um lixo, um terreno baldio para o lixo afetivo dos outros. Quem se ama muito pouco suporta relações humilhantes, degradantes, dizendo que é karma. Quem se ama muito pouco não é capaz de perceber que merece ser amado e respeitado. Quem se ama muito pouco prefere a companhia desgraçada do que a solidão com dignidade. Peguei pesado? Foi meu objetivo. Porque Jesus disse: eu vim para que tenhais vida e vida em abundância. Não é abundância material não, gente, que isso é um detalhe, às vezes até desnecessário para uma vida plena. Isso é até uma piada de mau gosto. Achar que Jesus veio como se fosse dono das Casas Bahia para comprar coisa para você. Ele veio para muito mais que isso. É uma abundância de espírito. Mas eu preciso ser autor da minha própria vida. E Bartimeu pediu para ver. Para determinar o próprio destino. Não quero mais a capa, eu vou fazer tudo agora. E o narrador diz assim, do evangelista: e ele passou a seguir Jesus. Para quê? Para não voltar a ficar cego. Mas não mais fisicamente, espiritualmente. Não adianta o primeiro movimento de cura. Não adianta o primeiro encantamento com os fenômenos espirituais. Não adianta o primeiro encantamento com mensagens tão belas. Não adianta apenas um encantamento com romances tão bonitos. Não adianta apenas um encantamento com uma mensagem tão racional. É preciso um movimento de continuar seguindo Jesus e transformar-se. Converter-se ao Evangelho não é mudar de religião. Converter-se é mudar de atitude. É se dispor a ser o novo. E entender que muitas vezes é preciso gritar para ser escutado. É preciso insistir. Não para que Deus escute, porque Ele escutou da primeira vez. Para que Ele perceba que a consistência no que você pede, a consistência no que você busca, há propósito nas suas intenções. E aí Ele para e manda dizer: traz para cá. Só que muitas vezes a gente não sabe o que quer, porque a gente não acha que merece. Quem aqui trabalha para Jesus? Entende? A diferença? Todos trabalhamos. Quem aqui se sente amado por Deus? A gente é amado por Deus. Não do seu jeito infantil. Não para satisfazer caprichos. Deus é um pai que satisfaz necessidades de alma eterna e não caprichos de almas infantis. Ele vai lhe dar aquilo que é essencial para o seu projeto de infinito e não para a sua satisfação do ego de agora. Um pai, por exemplo, que deixa o filho na internet porque ele não quer estudar, é amor? Isso é amor aonde? A responsabilidade é aquele pai que frustra o filho e tira da internet, toma o smartphone, estude. Isso é amor. A criança acha que isso é amor? Eu não achava, não. Eu dizia à minha mãe: você veio no mundo para me destruir. Seu projeto é me fazer infeliz. Ela é isso mesmo. Pode continuar. Reclame do jeito que você quiser. Tudo que você faz é planejado. Só para me desgostar. Ela é, mas você vai agradecer depois. Agora você não entende não. Estou preocupado se você vai entender ou não. Você só vai entender depois. Não tem maturidade para entender o que eu estou fazendo.
Amor cuida, amor fortalece, amor aprimora, amor torna capaz de ser autônomo. Amor não é romance. Amor é construção de competência. E Deus nos ama. E sabe que nós precisamos muitas vezes sentir dores profundas para ficar bem marcado no nosso espírito. Nunca mais faça isso. Você está passando pelo que você fez os outros passarem para sentir de uma forma indelével como é doloroso fazer o mal ao outro. E a única coisa que importa, filho, é o aprendizado que sai de tudo isso. É o sentimento de, obrigado, pai, aprendi mais uma. Por aqui não vai, por aqui não funciona, eu quero ser pleno. Portanto, esse princípio, Deus, que está com todo o seu projeto inscrito aonde? Não está num livro, não está num papiro, não está num lugar, está na consciência. Se está na consciência, eu não fujo disso. Não tem interpretações equivocadas, não dá para ficar criando, sabe? Não dá para olhar o outro como inimigo. É um Deus que me ama, que me sonda, que me conhece. E que de leis que estão na minha consciência, inscritas na minha consciência. Não apenas no Bhagavad Gita, nas sutras, na Torá, nos evangelhos, no Alcorão, ou em todos os outros livros das muitas manifestações espirituais do mundo. Está escrito na minha consciência, onde quer que eu vá, eu vou encontrar. Eu não fujo de um Deus que ama. Ele não me perde de vista. Aceitar esse amor é uma condição fundamental para a construção de um projeto de serviço. Porque quando eu penso, Deus infinitamente perfeito, ama a minha imperfeição, e eu aprendi a amar a minha imperfeição, qual então seria o meu projeto então diante disso? Imagine uma audiência com o Papai do Céu, em que você quisesse agradecer tudo que Ele fez por sua vida, e você chegasse lá e dissesse, Papai do Céu, eu queria retribuir tanto carinho, tanto amor, o que é que eu posso lhe dar? E Ele responde assim para você, não tem nada que você queira me dar que eu não precise, porque eu tenho tudo, até você é meu. Mas já que você veio e perguntou, tem uma coisa assim que eu queria que você fizesse, que é, tem outros filhos meus no planeta, no universo, alguns que estão com dificuldades um pouquinho maiores que as suas. Então, quer me agradar? Quer retribuir? Faz por eles, que você vai fazer por mim. Não é isso que Jesus disse lá? Eu tive sede, não me destes de beber. Eu tive fome, não me deste de comer. Não é isso? A representação de Deus, material de Deus, Jesus. Ou seja, o meu trabalho de sair do meu ego infantil para encontrar o outro é retribuir a Deus tudo que Ele me deu. Por isso que em doutrina espírita a gente aprende uma coisa. Caridade não é algo que a gente dá. Caridade é algo que a gente recebe ao dar. É um projeto. Algumas pessoas até fazem críticas sobre caridade, sabe? Engraçado, assim, tipo, caridade tem que ser só para os meus. Engraçado, no próprio livro dos Espíritos e no Evangelho diz assim, eu devo fazer o bem só para os que pensam como eu, ou os que são do meu lugar? E aí a resposta é esse espírito de seita que deve ser combatido. Muita gente, por exemplo, faz críticas à Fraternidade Sem Fronteiras. Que diz assim, mas por que fazer caridade na África se tem necessidade no Brasil? Caridade tem que ter um carimbo? Tem que ter um lugar? Será que é assim? Será que 12 mil famílias na África merecem menos caridade do que famílias aqui? Será que as pessoas não têm noção de que existem países que não têm um único programa de governo de estado de bem-estar social? Que é completamente desestruturado? Mas fica tranquilo, a Fraternidade Sem Fronteira também faz trabalhos no Brasil. É ela que está mantendo hoje todo o projeto de acolhimento às crianças com microcefalia no país inteiro. Porque sabe o que aconteceu? O governo disse um monte de coisa, mas não fez nada.
Doutora Adriana Mello, aquela médica que descobriu a relação da Zika vírus com a microcefalia, lá da minha cidade de Campina Grande, ela, 2 pós-doutorados em medicina fetal, foi convidada pelo governo da Inglaterra para ter cidadania britânica, ela e toda a sua família, e morar lá, e ser professora da universidade em Londres. E ela disse, muito obrigado, o meu trabalho é com o meu país. Muita gente aqui sofreu um assalto, vai para Miami, né? Morar com Mickey. Eu não estou nem criticando, né? Mas eu observo, ela, não, eu vou ficar, meu projeto é com o meu país. Ela é espírita. Se ela contar para vocês, já tem a oportunidade dela contar como foi que ela foi comunicada e aprendendo o projeto de entender que a microcefalia estava dando aquele... O Zika tinha dado o projeto de microcefalia e está sendo desenvolvido lá em Campina Grande, no IPC, no IPCAM, que é o instituto que ela tem, junto com a Fraternidade Sem Fronteira, um protocolo de desenvolvimento de reestabelecimento neurocognitivo das crianças com microcefalia, que vai servir para todas as crianças que nasceram com déficits cognitivos severos, com paralisia cerebral, por exemplo. Um protocolo mundial. Ela recebeu um prêmio há 3 meses nos Estados Unidos, que é como se fosse o Oscar da medicina. Portanto, se você puder depois passar ali na banca da Fraternidade Sem Fronteira e colocar o seu conceito de caridade em forma prática, acredite, R$50 se gasta no shopping, você tira uma criança da miséria. A gente consegue chegar na África e tirar uma criança da miséria. Mas não somente ficar dando coisas, a gente chega lá, instala uma comunidade, empodera a comunidade, cria um projeto, um pequeno negócio, ela fica autossustentável e a gente vai para outro lugar. Porque a única forma de dar sentido a uma vida que está sem sentido, a única forma de deixar de tomar depressivo é sair de si e servir. Eu não estou dizendo que você vai deixar o tratamento. Não, não deixe. Se você tem necessidade, continue tomando medicamento. É necessário. Foi Deus que permitiu o homem ter conhecimento de criar os tratamentos psicológicos e químicos. Mas a cura definitiva da alma é o trabalho. O que dá sentido a todos nós é o servir. É esse momento que todos nós temos. E para isso, a gente tem que desenvolver na relação com Deus o sentimento mais comum, o sentimento mais fundamental, o que mais já gera um campo de abertura, que é o sentimento de gratidão. A gratidão tem um poder imenso. A gratidão é dizer, eu aceito a vida que tu me destes com muita honra e continuo lutando para ser cada vez melhor. Agradeço por tudo que tenho e continuo buscando o mais que tu tens para mim. Querem sentir um pouquinho do poder da gratidão, gente? Querem sentir um pouquinho o poder da gratidão? Levantem-se, por favor. Vocês vão fazer o seguinte, vocês vão sair de onde vocês estão, vão encontrar pessoas queridas e conhecidas aqui no auditório e apenas vai fazer o seguinte, vai dar um abraço nelas, no olho olhando bem profundamente, dizer apenas isso, muito obrigado por você existir na minha vida. Vamos lá? Se movimenta. Obrigado, irmão. Tá bom, obrigado. Muito obrigado. Por você existir, obrigado. Obrigado. Gratidão, meu irmão. Deus te abençoe. Amém, obrigado. Obrigada por existir na minha vida. Obrigado, eu que agradeço. Obrigada, Eu que agradeço. Obrigado por você existir na vida de todo mundo. Obrigado, meu irmão. Prazer te Que obrigado. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Obrigada. Deus te abençoe.
Você também. Oh, meu Deus do céu. A minha inspiração para psicologia. Oh, que coisa Obrigada. boa. Você não é psicóloga. Faz isso Vou mesmo. estudar. Jesus permanece, te dê muita força para continuar. Obrigada por você. Ai, eu não acredito que eu tô aqui. Assim seja, você também. Obrigada por tanto conhecimento. Tá bom? Cuidado para não rolar um clima, é só para agradecer, tá? O povo é casado. Deus mais feliz da minha abençoe. vida. Oh, Deus te abençoe. Porque eu ouço todos os dias uma palestra. Bora lá, gente. Vamos voltar? Aê! Vamos voltar. Isso. Sentar. Como é que tá o clima agora? Melhorou? Tá mais quentinho? Estão se sentindo mais preenchido? Viu? A gente veio para amar, né? A gente veio para amar. A gente encontra pessoas para dizer isso e já fica querendo chorar, né? Tá vendo? A gente é feito para isso. Então vamos continuar essa corrente. Você vai chegar em casa hoje e você vai ligar para algumas pessoas e do nada apenas dizer assim: eu liguei só para dizer assim, muito obrigado por você existir na minha vida. Se tiver com vergonha, manda um WhatsApp. Se a pessoa não estiver mais aqui, faz uma prece e diz assim: muito obrigado por você ter existido na minha vida. Porque nós somos fruto de um amor infinito, de um Deus amoroso, que não desiste da gente. Sabe, eu descobri uma coisa: Deus todo dia sabota nossos planos de sermos infelizes. A gente faz tudo para dar errado, Ele faz tudo para dar certo. É como se o mundo dissesse: você não vale nada, Deus, mas eu gosto de você. É esse Deus, é esse amor infinito, é esse princípio entre os 5 que eu quis aqui focar, para mostrar para a gente que saber que Deus existe é a maior mensagem de consolação, que diz que quando você está sozinho no seu quarto, pensando nas coisas mais infantis, você não está só. Quando todo mundo desistiu de você e ninguém acredita mais em você, nem você, Deus continua acreditando em você. Ele jamais vai desistir, mesmo que você desista, você volta, porque Ele diz: filho, começa de novo, porque eu te fiz para a luz e para o amor. E um pai que nunca desiste, espera da gente que a gente também nunca desiste uns dos outros. Nós estamos aqui para viver um princípio, que é o princípio do amor. Nós vamos errar muito, nós vamos ainda levar muitas quedas, nós vamos se decepcionar com muita gente, inclusive com a gente mesmo. Mas a gente vai depois acalmar o coração, sentir a gratidão, sentir o amor de Deus, olhar para todas as pessoas com carinho, com amor, com respeito, com tolerância. Olhar para nosso próprio coração com amor, com respeito e tolerância. E viver a fabulosa experiência de construir uma nova era, um novo tempo, um mundo de regeneração. Não através de uma expectativa de que isso aconteça, mas através do nosso próprio esforço, do nosso próprio trabalho. Porque nós não vamos desistir. Somos da última hora, mas desta vez Jesus está em nosso coração. Muita paz a todos vocês e muito obrigado pelo carinho de todos vocês. Muito obrigado. Obrigado, gente. Obrigado, Rossandro, por existir em nossas vidas. Rossandro Klinge, obrigado. 3 recadinhos pra gente. Ali fora tem uma banquinha do Hotel Village Inn que vai estar cadastrando todos aqui, porque ao final do encontro a gente vai sortear uma diária em Araxá. Então quem quiser fazer um pulinho ali em Pratinha, que é do lado, já tem oportunidade, a gente vai sortear uma pessoa para ganhar uma diária em Araxá. O Rossandro está indo ali agora para o stand, ele vai autografar os seus trabalhos, tá bom? E agora para o intervalo, a gente fechou uma parceria aqui com o pessoal do restaurante. Eles vão fazer um coffee break por R$20, pagou ali no caixa, entrou, consome à vontade.
A gente vai para um rápido intervalo e voltamos com Margarete Áquila. Bom dia. Rede Amigo Espírita, uma ferramenta de união, interação e divulgação do movimento espírita. Acesse www.redeamigoespírita.com.br e confira nosso acervo disponível. Rede Amigo Espírita, divulgando, instruindo e unificando.